Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo show de bola. O assunto de hoje é abono de ponto. O abono de ponto, como propriamente dito, é a confirmação de que a gente vai ter todas as horas trabalhadas devidamente recebidas no contra-cheque no final do mês. Tá? Na Procergs a gente usa um aplicativo chamado PW3270. A gente tem, nesse período de pandemia, a gente tem que pedir solicitação de abono para todos os dias. Se fosse num período normal, onde que a gente batesse o ponto no relógio ponto, essas informações não seriam necessárias. Somente se a gente tivesse alguma falta, algum atestado que a gente teria que informar, fazer o abono do ponto, tá? A gente usa o aplicativo PW3270. Eu estou num ambiente Linux, então provavelmente no Windows a versão seja um pouquinho diferente dessa que eu esteja usando aqui, tá? Essa tela inicial dele, tá? Tem algumas configurações que devem ser feitas, tá? Mas normalmente já vai estar preenchida para os usuários, tá? Mas só para saber, tá? Para quem está usando o PW de casa através de uma VPN, tá? A configuração vai ser para esse 172.27.2.2, tá? A porta Telnet, tá bom? Se estiver trabalhando dentro da máquina lá na Procergs, a configuração é diferente dessa, tá? Como eu estou executando isso aqui na minha máquina de casa, essa aqui é a configuração, tá? Uma vez nessa tela, basta dar um Enter, eu vou para a próxima tela, onde que eu tenho que interagir com o sistema. No meu caso aqui, eu vou só informar IP e dar um Enter de novo, ele vai para a próxima tela. Se apresentar nessa tela aqui uma mensagem diferente dessa, é porque teve algum problema de conexão. Tá? Vou dar mais um Enter aqui e vai para a tela de autenticação. Tá? Aqui, para funcionários Procergs, a sigla do cliente aqui é Procergs, né? A matrícula do funcionário ou estagiário, tá? E a senha do SOI IBM. Tá? Eu dou um Enter. Deu errado porque eu digitei a senha errada. Estou digitando a senha do SOI Web, mas é a senha do SOI IBM. Dou um Enter de novo e vou cair nessa tela aqui. Essa tela aqui é um menu de bem-vindas do sistema, tá? Eu posso ter algumas PFs cadastradas, tá? O que é PF? É um atalho, nada mais é que um atalho, tá? Ou posso digitar a descrição do que eu quero fazer, tá? Eu vou digitar aqui nesse campo aqui de desviar e a transação do ponto, tá? Vou chutar aqui porque eu sempre uso a minha tecla de atalho, tá? Mas é o despom com. E aí aqui é a transação. Essa primeira tela é do que eu quero fazer. Eu quero desviar dessa tela para a próxima tela que eu vou informar. A transação vai ser o pom com, tá? Talvez eu tenha digitado errado, tá? Mas porque eu não uso normalmente assim, eu uso pelas PF, e isso aí tem um problema. E aqui, esses últimos 3 pontinhos aqui vai ser o sistema, tá? Sistema de pessoas, ou é o SEX ou é o PES, tá? Vamos chutar aqui no PES. Acertei, por acaso. Esse aqui é o POM com, tá? Esse aqui é para eu consultar a minha escala em períodos passados, tá? Consultar meu ponto em períodos fechados, já que eu não tenho como alterar mais, tá? Então, por exemplo, se eu quiser consultar lá um ponto, não sei se vai estar disponível, 02 do 04 20 21 até 02 05 20 21,
Opa, que eu chutei o balde aqui. 02, 04, 20, 21. Vou dar um enter aqui. Aqui eu tenho que informar o i que eu alterei. Ele não... Ele diz que transação executada com sucesso, mas... aí ele trouxe. Aqui depende do sistema programar. Aqui ele está me trazendo o período passado já. Esse aqui é só para consulta. Se eu quiser saber quantas horas eu trabalhei naquele período, quantas horas extras eu tive naquele período, enfim. Aí eu vou dando enter aqui, ele vai rolando a tela ali para ver se eu não tive nenhuma falta naquele período. Tá? A transação de abono, eu vou desviar aqui de novo, despom inc, de inclusão no sistema PES. Tá? Aí ele já vai me trazer preenchido. Normalmente ele traz preenchida a tua matrícula aqui, porque tu usou ela para logar, então ele entende que a tua matrícula tu só pode consultar isso aqui, esse sistema só permite tu consultar para o usuário normal, a chefia consegue consultar outras matrículas, mas para o usuário normal, funcionário normal, ele vai permitir tu consultar somente para a tua matrícula. Então eu vou consultar aqui do período que fecha a nossa folha, que é dia 16, até o período corrente. Nós estamos no 16/7 a 20/7. No caso aqui, se a gente deixar para abonar lá no dia 15 do outro mês, vai estar 15 do 8, no caso, né? Como a gente está recém no começo do início dos abonos, né? Então vai ser esse período aqui. Damos Enter. E aí eu estou na tela propriamente dita dos abonos, tá? No meu caso, que sou 8 horas, eu vou preencher da seguinte forma. Vou marcar aqui 8 horas ao meio-dia, das 13 às 17, tá? Vou dar um Enter. Ele vai exigir que eu marque alguma justificativa de abono. Por quê? Porque a gente está num período de pandemia e a gente está preenchendo isso aqui de uma forma manual. Então entende-se que a gente faltou, e realmente lá no relógio de ponto a gente não teve nenhuma batida do relógio de ponto. Então eu tenho que fazer esse preenchimento aqui manualmente. Se eu tivesse batido, tivesse lá no relógio de ponto, tivesse batido o meu ponto, ele estaria o horário aqui, eu cheguei 7h30, estaria 7h30, eu saí 11h30, eu estaria 11h30, retornei 13 horas, estaria às 13 horas aqui, eu não precisaria fazer isso. Mas como a gente está em pandemia, a gente tem que preencher esses dados. Tá? A justificativa a gente pode consultar por uma interrogação aqui, dá um Enter, a gente vai trazer uma telinha de algumas justificativas que a gente usa. Tá? A gente pode ter problema de esquecer no momento presencial lá, tá? Sem ser o home office agora. Eu poderia simplesmente ter esquecido de bater meu ponto, eu marcaria aqui um X, por exemplo, aqui, e aí ele levaria esse número 4 para lá. Mas não é o caso, né? Eu poderia ter um problema no crachá, acontece às vezes do crachá estragar, eu perder e até vir o crachá novo, eu ter que usar essa informação. Acesso restrito, registro deslocado, pode ter acontecido de eu ter batido o relógio, ter botado no lugar errado, ou eu manualmente fui lá e alterei e marquei na posição errada. Enfim, tem outras opções, assuntos particulares, trabalho externo, acerto com chefia. Isso aqui eventualmente tem algum motivo, a chefia pede para te fazer alguma coisa diferente, ou tu pede faz um acerto com a chefia, enfim, independente de qual for, tu vai usar esse campo aqui, tá? No momento que a gente está vivendo, a gente está usando essa opção aqui 48, tá? Que é o teletrabalho. Então bastaria marcar o X aqui, dar um Enter e levaria o 48 para lá, tá? Só que eu tenho que marcar isso em todos os campos, tá? Então eu posso botar aqui, simplesmente digitar o campo que eu quero. Se eu der um Enter direto aqui, eu vou sair dessa tela, quer ver? Sair da tela. E aí ficou os registros seguintes ficaram em branco, tá? Então eu entrei de novo, tá? Eu dei um Enter, eu fui para a tela principal, dei um Enter, voltei para a tela principal, para a tela de abono, tá?
Sábados, domingos, feriados, se a gente não trabalhar, não abona. Se a gente trabalhar, automaticamente a gente tem que pedir abono na coluna de hora extra, tá? Normalmente é assim. Mas é um outro caso que é acertado com a chefia. Se a chefia quiser que tu faça diferente e tenha sido acertado de uma forma diferente, tu acerta conforme definiu com a chefia, tá? Vamos para um próximo exemplo aqui. A gente na Prosegs tem várias pessoas que trabalham em turnos de trabalho, regime sob escala. Além desse pessoal que trabalha por escala, tem o pessoal, os estagiários, que trabalham em 6 horas. Tá? Então, lá em cima, aqui, eu marquei, eu abonei um período de uma pessoa que trabalha 8 horas. Tá? Se eu fosse um estagiário, ou se eu fosse um funcionário de turno, por exemplo, a sala de controle, o turno deles é diferente do turno do atendimento, por exemplo. A sala de controle começa às 6 da manhã, o turno começa às 6 e vai ao meio-dia. Tá? Eu marcaria isso aqui e viria aqui, registraria 48, estaria pronto. Tá? Só daria um enter. Eu não vou fazer isso porque eu não sou de turno e tenho que marcar certo. Se... Ué? Não está me deixando eu alterar. Eu vou sair fora porque ele deu um probleminha aqui. Vou ir para qualquer outra PF. Vou desconectar e conectar de novo. E vamos repetir todo o processo. Agora eu vou direto na minha PF, que é essa aqui. Vou informar aqui na minha matrícula. E transação desfeita. Deu um probleminha aqui. Vou ter que esperar. Isso pode acontecer, tá? O sistema interpretou errado lá e me bloqueou. Tá? Agora tem que esperar ele desfazer a transação. Isso leva em torno de 15 minutos, tá? Vamos ver se já liberou. Ainda tá bloqueado. Eu vou pausar o vídeo e depois eu continuo. No momento que liberar, eu continuo dali em diante. Só depois de ter desbloqueado, vamos continuar a situação agora. Liberou o usuário, tudo bonitinho, vamos continuar. Eu tinha explicado lá no final, né, que se eu fosse de 6 horas, eu informaria aqui meu horário de entrada nesse primeiro campo. 8 horas, por exemplo, os estagiários começam às 8 e meio-dia, tá? Se fosse no turno da tarde, eu começaria meio-dia, por exemplo, e pararia às 18, tá? Informaria basicamente somente esses horários aqui, nessa primeira coluna. Se fosse, se eu fosse de 6 horas e viria em hora extra, eu informaria essa primeira coluna e a última coluna aqui de tantas horas extras que eu fiz naquele determinado dia. Basicamente seria isso, né? Vou terminar aqui meus outros abonos para ficar pronto. 17, dou um enter aqui, 48. Aí, vou pro próximo dia, eu não dei o enter ainda, tá? Porque se eu der o enter, eu vou voltar lá pro menu inicial. Então vou escrever aqui. E agora eu posso dar um enter, porque daí ele vai me jogar para a próxima correção que eu vou ter que fazer. Tá? É isso aí. Se eu tivesse mais abonos, eu seguiria tela por tela fazendo os abonos. Basicamente é isso. Até. Abraço.